Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente dá prosseguimento ao conteúdo de iluminismo, entrando agora propriamente nos pensadores iluministas. A gente vai começar pelo Reino Unido, tá? O primeiro pensador que a gente vai trabalhar aqui é um inglês de nome John Locke. O que John Locke falou, tá? Qual era a grande teoria de John Locke, por onde ele começa? John Locke vai dizer o seguinte: cada um é dono de si mesmo. Tá? Esse é o primeiro princípio a partir do qual ele vai derivar todo o seu pensamento político, econômico, ideológico. Tá? Cada ser humano nasce com um direito de propriedade sobre si mesmo. Tá? Outro ser humano não pode me fazer mal, tocar meu corpo ou, sei lá, tirar um pedaço do meu cabelo, nada disso sem o meu prévio consentimento, porque o meu corpo é minha propriedade. Isso é um direito natural, isso decorre da natureza. Isso não decorre do consentimento, da autorização de quem quer que seja. Não é o governo que diz que eu sou dono de mim. Tá? Inclusive, se o governo disser que eu não sou dono de mim mesmo, o governo está errado. Eu tenho o direito de resistir e lutar contra isso. Então, esse direito ele provém da própria natureza, da própria forma de ser das coisas. Isso é um direito natural na visão de John Locke. Cada um é dono de si mesmo. Tá? A gente vai chamar isso em português de princípio da propriedade de si ou da autopropriedade. Em inglês é chamado de princípio da self-ownership, tá? Princípio da propriedade de si. E aí, se você é dono do seu corpo, você também é dono de tudo que deriva do seu corpo. Então, por exemplo, você é dono do seu próprio sangue. Tá? Você pode, se você quiser, doar um tanto do seu sangue por questões de caridade, porque você quer ajudar alguém fazendo uma transfusão, enfim. Você, se quiser, pode doar esse sangue. Tá? Mas o governo não pode criar uma norma obrigando os indivíduos a doarem seu sangue contra a vontade. Ah, não, é porque está tendo aqui uma grande necessidade nos bancos de sangue, nos hospitais, por questões de cirurgia e tal. Então, como é uma coisa que não faz mal e que é reposta naturalmente pelo corpo, o sangue do indivíduo, então a partir de agora tem uma lei dizendo que todo indivíduo tem que uma vez por ano lá doar sangue. Isso, na visão de John Locke, seria completamente absurdo, seria completamente irregular. Uma lei dessas contrariaria o direito de autopropriedade que cada indivíduo possui sobre si mesmo, sobre o seu corpo e sobre o que dele deriva, suas unhas, seu sangue, seu cabelo e inclusive sua energia física. Tá? Também não pode o governo, na visão de John Locke, exigir que você trabalhe para o governo, tá? De forma obrigatória, gratuita, como se fosse uma espécie de imposto. Tá? E aí, nesse sentido, John Locke está, por exemplo, se opondo àquele imposto medieval da corvéia, no qual os servos eram obrigados a trabalhar para o senhor feudal durante uma parte da semana. Tá? Não recebiam nada por isso. Era um imposto na forma de trabalho, no qual o indivíduo estava usando sua energia física para produzir riqueza para o senhor feudal. Isso, na visão de John Locke, seria completamente errado e irregular e daria ao indivíduo que está sofrendo esse tipo de situação o direito de resistir. Então, você é dono do seu corpo, para John Locke, e, consequentemente, você é dono de toda a energia física que o seu corpo produz e de tudo que você faz com essa energia física, como, por exemplo, o trabalho. Você é dono do seu trabalho. O governo não pode exigir que você trabalhe contra a sua vontade, tá? Porque o seu trabalho é seu, é sua propriedade. Tá? Então, tudo que você obtém com esse trabalho, por consequência, também é sua propriedade. Você é dono do seu corpo, você é dono da energia que vem do seu corpo. Com essa energia, você realiza um trabalho que também é seu, o trabalho é sua propriedade, e com esse trabalho você produz riqueza. Você consegue dinheiro, você constrói uma casa, você caça um animal na floresta para se alimentar, e isso é sua propriedade. Vai dizer, portanto, o John Locke, que a propriedade privada é um direito natural, como justamente uma consequência, uma derivação aí desse primeiro princípio, que é o da propriedade de si. Se você é dono de si, você é dono de tudo aquilo que o seu corpo produz. Tranquilo até aqui? Como é que John Locke imaginava que os primeiros seres humanos viviam no chamado estado de natureza? Estado de natureza. Vai dizer o John Locke o seguinte:
No estado de natureza, o que é estado de natureza em primeiro lugar? É a sociedade, é o ser humano no seu estágio mais primitivo antes da existência da sociedade, antes dos seres humanos viverem de forma coletiva, tá? Num pacto coletivo. Esse suposto estado de natureza é antes da existência da civilização, é quando a gente era, sei lá, homem das cavernas, na visão do John Locke. Tecnicamente, o que John Locke imaginava como sendo um estado de natureza nunca existiu. Na cabeça dele, os seres humanos eram indivíduos que viviam separados e isolados uns dos outros e em algum momento escolheram viver juntos, como se estivessem estabelecendo uns com os outros um contrato, tá? Que ele vai chamar de contrato social. Então, o John Locke ele imagina uma situação hipotética que na prática nunca existiu. E essa é uma das grandes falhas, é uma das grandes críticas que o John Locke recebe, é porque ele funda toda a sua teoria em cima de um princípio imaginário, de um princípio que ele está supondo, mas que nunca foi comprovado por nenhum tipo de pesquisa histórica. Pelo contrário, as pesquisas históricas que a gente tem comprovam o oposto. Não existe essa ideia de que os seres humanos um dia viveram separados e escolheram viver juntos. A gente sempre viveu juntos porque nós descendemos, né, segundo a teoria evolucionista, de primatas que já viviam juntos. Né? Nós e os macaquinhos, as pessoas falam erroneamente que o ser humano descende dos macacos, a gente não descende de macacos, nós e os macacos descendemos igualmente de antepassados em comum, e esses antepassados eles já viviam em coletividade. Então nunca houve historicamente um momento no qual o ser humano viveu separado e escolheu viver junto, mas para John Locke existiu. E esse momento em que o ser humano, né, de forma suposta, de forma imaginária, hipotética, viveu de forma isolada antes de escolher viver juntos, o John Locke ele vai chamar esse momento de estado de natureza. No estado de natureza, os seres humanos eles vivem livres, sozinhos, independentes uns dos outros, tá? E os contatos que eles estabelecem uns com os outros são para a troca de mercadorias. Tá? Cada indivíduo produz aquilo que sabe fazer melhor. Um indivíduo sabe caçar muito bem, mas ele não sabe tirar o couro, esfolar o animal que ele acabou de caçar. Ele não sabe utilizar esse couro, ele só sabe dar uma flechada e matar o animal. Então ele vai até um outro indivíduo e fala: olha, eu sei caçar, mas eu não sei esfolar o animal que eu cacei. Você sabe esfolar o animal, mas não sabe caçar. Então eu cacei, toma aqui o animal, esfola para mim, e aí você fica com direito à metade da carne. Os seres humanos eles estariam, portanto, fazendo trocas voluntárias. E essa seria a essência do comércio e seria, para John Locke, a essência do capitalismo. Tá? A ideia de que os seres humanos são livres, donos de si, do seu trabalho, e com esse trabalho obtêm propriedade, que eles trocam de forma voluntária, quando eles querem. Tá? Isso é o que há de mais natural. Nada que veio depois disso, como por exemplo o estado de vida em sociedade, né, o que veio depois do estado natural, o estado de natureza, o que vem depois não pode contrariar essa primeira situação. Então, se o natural dos seres humanos é a propriedade de si, é a obtenção de riqueza e a troca voluntária dessa riqueza, o Estado ele não pode contrariar nenhuma dessas tendências. A função do Estado, para John Locke, é a proteção da propriedade privada. O Estado não tem que dar propriedade privada, o Estado não tem que te impedir de obter propriedade privada, o Estado não tem que controlar a sua propriedade privada, ele tem só que impedir que outras pessoas venham violar sua propriedade. Portanto, para John Locke, a função do Estado é criar leis que punam assaltantes, criar leis que punam ladrões, manter um sistema policial em funcionamento para que esses ladrões sejam presos e manter um sistema carcerário e judiciário para punir, para julgar e manter presos os indivíduos que assaltam uns aos outros. Tá? A função do Estado para John Locke não é dar saúde gratuita para todo mundo, tipo o SUS, por exemplo. A função para ele não é que o Estado tem que ajudar os pobres, tá? Ah, porque o Estado vai lá, vai dar um dinheiro para o cara que é mais pobre, para que ele consiga sobreviver, se alimentar. Para John Locke não tem nada disso. Inclusive, para ele, isso é um pouco danoso, porque se você já está dando o dinheiro para o indivíduo que é pobre, esse indivíduo pobre não vai sentir o estímulo para buscar o seu próprio dinheiro. E qual é, para John Locke, o estímulo para que cada indivíduo busque o seu próprio dinheiro? A necessidade, a fome. Tá? Quando a barriga ronca, né, quando o cinto aperta, os indivíduos eles se levantam, vão à rua, trabalham, obtêm riqueza, sem que ninguém precise lhes dar isso.
Então, no momento em que as pessoas começam a receber essa riqueza sem precisar sair de casa, fazer esse esforço, elas não vão ter nenhum estímulo para isso. Tá? Para John Locke, o estímulo é a necessidade, é a ausência, é a carência, a ausência de comida, a ausência de roupa, a ausência de remédio. Essas coisas vão te fazer, vão te motivar a se levantar, ir para a rua, trabalhar, ganhar dinheiro e, com isso, obter essas coisas todas. Tá? O John Locke ele vai, com isso, criticar o absolutismo, porque ele considerava que o absolutismo ele era uma violação dessas coisas. No absolutismo, as pessoas elas não tinham a liberdade de sair e fazer o que elas quisessem. Por exemplo, lá na época do absolutismo, ainda predominavam, na maior parte da Europa, as chamadas corporações de ofício. Essas corporações de ofício elas detinham um monopólio sobre a produção de um determinado bem numa determinada cidade. E esse monopólio ele era dado pelo governo. Uma associação de trabalhadores, chamada Corporação de Ofício, por exemplo, a Corporação dos Sapateiros da cidade de Londres, todos os sapateiros de Londres se juntaram, formaram uma associação chamada Corporação dos Sapateiros, mandaram um pedido ao rei e o rei diz: a partir de agora, só quem é parte da Corporação dos Sapateiros de Londres pode produzir sapatos em Londres. Com isso, na visão de John Locke, o Estado está se intrometendo na vida particular dos indivíduos e dizendo que alguém não tem o direito de executar o trabalho que quiser com a energia do seu próprio corpo. Se eu não sou parte da Corporação dos Sapateiros de Londres, mas quero produzir um sapato em Londres, para John Locke, nenhum problema. Tá? Se eu não estou violando nada de ninguém, eu estou usando a minha própria energia, meu próprio corpo para fazer o sapato e depois vender, o problema é meu e de quem quiser comprar o meu sapato. Então, John Locke vê o absolutismo como uma restrição aos direitos dos indivíduos. E mais do que isso, John Locke vê nesse absolutismo uma excessiva cobrança de impostos, impostos esses que eram usados para manter o luxo desse Estado absolutista. Os reis construíam palácios, compravam joias, roupas caras, pagavam por festas. Tudo isso custava muito caro e exigia a cobrança de inúmeros impostos. Impostos esses que não eram usados para manter só a polícia, os tribunais ou as cadeias ou fazer as leis. Impostos esses que eram usados para coisas além da defesa da propriedade privada. Portanto, para John Locke, no Estado absolutista, o Estado estava indo além da sua função, que era de defesa da propriedade, fazendo uma série de outras coisas que não eram necessárias, que não eram importantes e tirando um pedaço da propriedade das pessoas. Para John Locke, quando o Estado vai até a sua casa e obriga você a pagar um imposto de renda e fala assim, olha, ganhou 100 mil esse ano, né? Então você vai ter que pagar 30 mil para o governo. O governo precisa desse dinheiro para fazer várias coisas. John Locke vai dizer, olha, se essas coisas forem manter a polícia, manter o exército, manter tribunais, criar leis de defesa da propriedade privada, ok. Se esses impostos são para qualquer outra coisa, como fornecer saúde, educação, conforto, lazer para as pessoas, está errado. Tá? E aí é a mesma coisa o Estado entrar na minha casa e tirar um pedaço do meu dinheiro, ou o Estado entrar na minha casa e cortar um braço meu. Isso para John Locke era o mesmo grau de agressão. O Estado ele está interferindo naquilo que eu obtive com o meu próprio corpo. É como se o Estado estivesse violando o meu próprio corpo. Tá? Então, na visão de John Locke, é como se o imposto nada mais fosse que um roubo praticado pelo Estado. Tá? E aí ele considerava isso muito errado e ele se colocava de forma muito contrária a isso. Ele vai, inclusive, dizer que os indivíduos, quando percebem que alguém está violando o seu direito, eles têm, por sua vez, um direito anexo ao direito de propriedade de si, que é o direito de proteger essa propriedade de si. Você tem a propriedade de si e todas as propriedades privadas que você obtém a partir daí. E você tem um outro direito, que é uma consequência, que é um direito anexo, acessório, que é o direito de lutar para defender o seu corpo e lutar para defender a sua propriedade. É como se fosse uma legítima defesa. É como quando vem um assaltante e você reage para preservar o que é seu. Só que em vez de um assaltante, quem está vindo é o Estado. O Estado está vindo para violar sua propriedade privada. Você, portanto, tem o direito de resistir. E o que é resistir para John Locke? É fazer um tuitaço? É escrever um textão no Facebook? Não. É você pegar um fuzil, ir até o lugar em que fica o governo e atirar na cabeça do governante. Isso é a visão do John Locke sobre o direito de resistir. É resistir no sentido literal. É pegar a arma e sair brigando. Caio, mas que coisa agressiva, que coisa violenta. Será que alguém realizou isso na prática? Sim, alguém realizou isso na prática. A independência dos Estados Unidos ela é inteiramente baseada nesse direito de resistência.
Os Estados Unidos eles proclamam sua independência no momento em que a Inglaterra estava indo lá na América e tirando impostos, cada vez mais impostos dos cidadãos. E os cidadãos, né, da América do Norte começaram a dizer: olha, eu tenho o direito de resistir e de defender minha propriedade privada, nem que seja por meio de armas. E aí os cidadãos da América do Norte formam seu próprio exército, lutam contra a Inglaterra e proclamam sua independência. Então, é um direito de resistência muito prático e que foi de fato aplicado na vida real, historicamente, ainda no século XVIII. Tá? Por essa defesa que o John Locke está fazendo da liberdade de propriedade, ele vai ser considerado um dos pais do liberalismo. Ele está extremamente preocupado com a liberdade política dos indivíduos. Então é por isso que a gente vai dizer que ele é o pai do liberalismo político. Mas ele não agiu sozinho, ele não pensou suas ideias sozinho. Depois dele veio um outro pensador que teve ideias conexas, ideias similares, complementares às de John Locke. Esse outro pensador era o Adam Smith. Mas antes de entrar no Adam Smith, vamos fazer aqui uma questãozinha rápida. Um dos aspectos mais importantes da filosofia política de John Locke é sua defesa do direito à propriedade, que ele considerava ser algo inerente à natureza humana, uma vez que o corpo é nossa primeira propriedade. De acordo com essa perspectiva, o Estado deve permitir aos seus cidadãos ter propriedade ou propriedades. Verdade, tá? É só não se intrometer, é só garantir que as pessoas vão ter a propriedade. Como elas vão obter, isso é com elas. Elas só não podem tirar de alguém que já pegou aquela propriedade para si. Mas se elas vão comprar, se elas vão trabalhar para conseguir o que elas vão fazer, é com elas. Então, a princípio, isso aqui parece correto. Letra B. Garantir que todos os cidadãos, sem exceção, tenham alguma propriedade? Não. O Estado ele não garante que você tenha propriedade. Ele te dá o direito. Se você vai conseguir por meio do seu trabalho obter essa propriedade, parabéns para você. Se você não foi competente o suficiente para adquirir, na visão de John Locke, a culpa é sua, o problema é seu. É como quem diz: os peixes estão todos no mar. Se você jogar o seu anzol e conseguir, parabéns. Se você jogou o anzol de forma errada e não conseguiu pescar o peixe, o problema é seu, a culpa é sua. Ninguém tem que vir pegar o peixe. Não podem te impedir de pegar o peixe sozinho, mas também não podem te dar o peixe sozinho. Tá? Isso para o John Locke também estaria errado. Garantir aos cidadãos a posse vitalícia de bens? Não, se esses indivíduos não quiserem a posse vitalícia de bens, eles podem se desfazer, vender um bem, ok, é com eles. O Estado não pode se intrometer e dizer: não, você está proibido de vender o seu bem porque você tem que ficar com ele até o final da vida. Isso seria absurdo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, posse e propriedade são duas coisas diferentes, mas é uma diferença mais jurídica, né? Eu não vou entrar nisso aqui, porque já ficaria uma coisa muito complexa, mas a gente já sabe que isso aqui está errado também. Letra D de dado, fazer com que a propriedade seja comum a todos? Não. O John Locke ele vai dizer o seguinte: a propriedade ela não é comum, ela é privada, particular. Ah, toda esta cidade é dona desta fazenda. Não, o dono dessa fazenda é só quem está ali ocupando, trabalhou e se apropriou daquilo ali que a natureza oferecia. Na visão de John Locke, a natureza estava aí, o planeta estava aí, todo disponível. Quem chegou, botou uma cerca, ocupou um pedaço da terra, parabéns, agora é seu. Né? E aí ninguém tem direito de vir depois e tomar de você. É seu porque você se esforçou de cortar a madeira que estava ali, limpar aquela terra para criar uma fazenda, uma agricultura e sei lá o que. Você limpou as ervas daninhas, você drenou o solo pantanoso, então a fazenda é sua. Ela não é de toda a cidade. Ela é só sua. Se você quiser, por conta própria, dividir com alguém, é um problema seu, mas você não é obrigado a fazer isso porque o Estado está te mandando partilhar de forma comum a propriedade. Tá? Comum aqui significa aquilo que pertence a todo mundo. Tá? Então, está errada a letra B, letra C e letra D. Só sobra a letra A, que é de fato o gabarito. Agora sim, a gente entra no segundo pensador, que meio que ideologicamente vai casar com as ideias do John Locke, que é o Adam Smith. O John Locke está muito preocupado com o aspecto político da resistência, da liberdade individual, já o Adam Smith está muito preocupado com o aspecto econômico. Eles partem de um princípio comum, o princípio de que o trabalho é a causa da obtenção da riqueza. E aí lá no John Locke ele vai atrás ainda e ele fala: esse trabalho vem de onde? Esse trabalho vem da energia física do meu corpo e esse corpo é minha propriedade, minha primeira propriedade. Tá? Mas para os dois, o trabalho tem uma função extremamente importante na obtenção de riqueza. Tá? O que é, para Adam Smith, riqueza? Se você lembrar dos pensadores econômicos lá do absolutismo,
Eles defendiam uma ideia chamada mercantilismo. Baixa o download aí, faz o download aí na sua cabeça da matéria passada. O que era o mercantilismo? O mercantilismo era uma teoria que dizia que um governo era rico quando ele acumulava metais preciosos. Tinha o metalismo, né? Tinha a busca de balança comercial favorável, uma série de coisas que você com certeza já sabe, já conhece, eu não preciso ficar aqui repetindo, né? Isso é matéria passada, do ano anterior. Mas basicamente, a princípio, a ideia é essa, para o mercantilismo, de que rico é o país que tem metal precioso. Por quê? Porque o metal precioso é uma coisa mágica interplanetária? Não. É porque com metal precioso, lá na época do mercantilismo, é que se fazia o dinheiro. O dinheiro, ele valia, cada moeda valia o valor do metal de que ela era composta. Tá? Então, se você quisesse pegar um pedacinho de ouro que valia R$ 50 e fazer uma moeda, essa moeda obrigatoriamente tinha que valer R$ 50, porque o ouro que está ali vale 50, então a moeda criada com ele também vale 50. Não existe isso de você pegar uma moeda de ouro e o metal vale 50, mas você escrever na moeda 100, ela está valendo o dobro. Isso não existia na época do mercantilismo. O dinheiro era, na verdade, apenas ouro colocado na forma de moeda. Isso era dinheiro. Tá? Então, quando os mercantilistas dizem que rico é o país que tem ouro, né, o rico é o país que tem prata, o que eles estão dizendo é rico o país que tem dinheiro. E esse é um pensamento que no nosso cotidiano ele é até intuitivo. O que é uma pessoa rica? É uma pessoa que tem dinheiro. Tá? Ela tem muito dinheiro, ela guardou, acumulou muito dinheiro, ganhou na Mega Sena, o que ela fez não importa, ela tem muito dinheiro, portanto ela é rica. Isso é correto quando a gente fala dos indivíduos em particular? É, isso é correto quando a gente fala dos indivíduos em particular. Isso é correto quando a gente fala do país como um todo? Não. Isso não é correto quando a gente fala de um país como um todo. Tá? E aí a gente vai entrar numa questão econômica que talvez já tenha te perturbado, talvez já tenha te assombrado e para a qual você provavelmente não sabia a resposta até agora. Agora você vai finalmente aprender e conhecer essa resposta. Presta atenção, escuta só. Você deve ter pensado assim: ah, o Brasil está com um problema econômico, ou pelo menos eu vi no noticiário que tem um problema econômico no Brasil. Ué, é simples. Se o país, se o governo está sem dinheiro, por que o governo não manda fazer dinheiro? O governo não é dono da fábrica de dinheiro? O governo não é dono das máquinas que imprimem o dinheiro? É. Então, por que o governo não simplesmente imprime dinheiro, manda fazer mais notas, mais moedas, aí vai ter bastante dinheiro, constrói hospital, constrói escola, paga tudo que está devendo, resolve o problema? Entra uma questão importante. Isso, se um governo fizesse algo semelhante, e alguns governos já fizeram isso na história humana, a consequência disso é um processo terrível para a economia, chamado inflação. Como é que isso funciona? Para você entender isso, você precisa entender o que pensou Adam Smith. Adam Smith disse o seguinte, que a economia é regida por leis naturais, leis que não são criadas pelos seres humanos. E a principal lei natural é a mão invisível do mercado. É uma mão invisível, é uma mão metafórica, não existe uma mão real que mexe nas coisas com dedinhos reais, com unhas. Não, não. É uma mão imaginária, uma mão metafórica, tá? Que busca equilibrar a relação entre compradores e vendedores. Tá? A gente também pode chamar essa lei de lei da oferta e da demanda. Algumas pessoas falam de forma mais popular lei da oferta e da procura. Tá? Vamos tentar entender o que isso significa brevemente. Olha para cá para o que eu vou te explicar agora. Imagina o seguinte, que todo mundo quer comprar álcool gel. Chegou uma nova doença no país e a gente descobriu que uma das formas de se higienizar e se precaver contra o contágio dessa doença é esfregando álcool gel nas mãos depois que a gente toca uma superfície contaminada. Tá? Todo mundo quer comprar álcool gel. Tá? E aí o dono da fábrica de álcool gel fala assim, opa, que legal, o meu produto agora ele vai ser super vendido. Tá? E aí ele percebe o seguinte, ele vende cada garrafa de álcool gel por R$ 5. Normalmente, com esse valor que ele vendia, ele conseguia vender uma certa quantidade de garrafas de álcool gel, não era uma quantidade infinita, tá? Mas ele conseguia vender uma certa quantidade de garrafas de álcool gel, suficiente para ter lucro, para pagar todos os custos da empresa e tal. Só que agora, nesse momento que essa doença nova chegou e todo mundo está querendo comprar o álcool gel, pessoas que normalmente não compravam vão passar a comprar. Pessoas que compravam uma garrafa de álcool gel por mês vão passar a comprar 2, 3, 5, 10. Então, ele está percebendo com isso
que está ocorrendo uma enorme demanda. Demanda significa vontade de obter, vontade de ter alguma coisa. Você demanda algo quando você quer ter esse algo, tá? Então, tem uma enorme demanda por álcool gel que antes não existia. Bacana, tá? Por outro lado, a sua fábrica de álcool gel, ela só tem a capacidade de fabricar 1 milhão de garrafas por mês. Não adianta ele ter um monte de cliente, ele só consegue vender 1 milhão, ele só consegue produzir 1 milhão de garrafas de álcool gel por mês. Mas tem agora, ele conseguia normalmente produzir 1 milhão, ele costumava, antes dessa crise, vender 800 mil, 900 mil, ele não vendia tudo que ele era capaz de produzir, sobrava às vezes um pouquinho, ou então ele mandava as máquinas produzirem um pouco menos, mas aquelas 800, 900 mil garrafas mês era o suficiente ali para ele obter o seu lucro. Agora, com tanta gente demandando, com tanta gente querendo comprar, o que vai acontecer é que ele vai começar a aumentar a produtividade das máquinas até chegar no limite de 1 milhão. Pronto, bateu no limite e continua mais gente querendo comprar as suas garrafas de álcool gel. Tem 1,5 milhão, 2, 3, 5 milhões de pessoas querendo comprar garrafas de álcool gel. E ele fala o seguinte: as pessoas querem tanto, mas tanto, mas tanto, e elas estão tão apavoradas com esse novo vírus, que elas estão dispostas, inclusive, a pagar mais do que R$ 5. E aí o que ele faz é produzir esse 1 milhão de garrafas de álcool gel e ele vende por R$ 6. E ele percebe que, mesmo aumentando o preço de 5 para 6, continua havendo uma quantidade enorme de pessoas, 3 milhões de indivíduos, querendo comprar o seu álcool gel. Aí ele aumenta o preço de cada garrafa dessas para 7. E ainda que ele aumente para R$ 7 a unidade, ele continua tendo 2 milhões e 800 mil consumidores querendo comprar. Ele aumenta para R$ 10 cada garrafa. Com R$ 10 ele ainda tem 2 milhões de consumidores tentando comprar. Ele aumenta para R$ 20 a garrafa. Com R$ 20 a garrafa, ele consegue ainda ter 1 milhão e 100 mil consumidores demandando, querendo o seu produto. Percebe? Ele ainda tem mais gente querendo comprar do que ele é capaz de produzir. Próximo passo que ele vai dar, aumentar para R$ 22. Quando ele chega em R$ 22 o preço da garrafa, as pessoas começam a falar, está caro demais, está caro demais, e ele passa a ter só, entre aspas, 990 mil clientes. Como ele tem uma produção de 1 milhão de garrafas, ele está produzindo 990 mil, né? Ele está tendo consumidores para comprar 990 mil garrafas. Ele fala, bacana, se eu continuar aumentando mais o meu preço, eu vou começar a perder ainda mais clientes e deixa de ser lucrativo. Então chega um ponto em que, se ele continuar aumentando o preço, ele vai perder mais clientes e vai lucrar menos, tá? Mas ele tinha tanto cliente que ele pôde aumentar o preço até um certo patamar e ainda assim a quantidade de clientes superava a quantidade de produtos que ele era capaz de produzir. Ele agora está vendendo quase tudo que ele produz e ele está cobrando um preço 3, 4, 5 vezes maior do que ele cobrava antes, tá? Então ele está lucrando absurdamente. E aí, para ele, isso está valendo muito a pena. Só que outros empresários que estão em volta começam a olhar e falar assim: olha que bacana, eu nunca tinha pensado que eu poderia fabricar e vender álcool gel. Eu tenho aqui umas máquinas e tal, eu tenho uma fábrica, eu tenho um capital, eu tenho um dinheiro que eu poderia investir. E eu nunca pensei em fabricar álcool gel porque eu pensei que o lucro da venda de álcool gel era pequena. Agora eu estou aqui olhando o empresário da fábrica de álcool gel e descobri que ele está ganhando R$ 22 em cada garrafa, está lucrando pra caramba. Então, o que que os outros empresários que têm dinheiro e que não produzem álcool gel vão começar a fazer? Buscando lucro, eles vão parar de produzir aquilo que produziam, vão mudar a sua fábrica, vão mudar a sua produção e começar a produzir álcool gel. Tá? Só que eles, se venderem por esses mesmos R$ 22 reais a unidade, lembra, né? Por R$ 22 você só tinha 990 mil consumidores, ainda sobravam 10 mil garrafas livres por mês ali daquele primeiro fabricante, né? Então, o que que esses outros caras pensam? Olha, eu não vou cobrar 22 porque só 990 mil pessoas aceitam pagar R$ 22 por cada garrafa, tá? E essas 990 mil pessoas já compram do primeiro fabricante. Eu vou vender por R$ 21 essa garrafa. Então, os novos empresários que começam a produzir, eles vão oferecer o mesmo produto por um preço um pouquinho menor,
R$ 21. E aí todo mundo, todos esses 990 mil que compravam por 22, vão chegar no mercado e ver que tem um concorrente vendendo por 21. E vão falar, opa, 21 é melhor do que 22. Eu vou comprar esse álcool mais barato de 21. E aí, algumas pessoas que estavam com medo de comprar por 22 porque achavam muito caro, mas por 21 já começam a achar um preço um pouco mais atrativo, começam a comprar. Tá? O que o dono da primeira fábrica vai ter que fazer se ele quiser recuperar os clientes perdidos? Ele vai ter que baixar um pouco o preço dele, que tinha chegado em 22, ele vai ter que baixar para R$ 21, R$ 20,50, R$ 20 redondo, enfim. Um terceiro empresário também vê isso tudo acontecendo e começa a investir em álcool gel. E o que está acontecendo agora? Num primeiro momento, houve um crescimento da demanda, mas a oferta do produto era baixa. Isso fez com que o preço subisse. Tá? Só que num segundo momento, tá? Vários empresários começam a ver que aquele produto é muito valioso, muito lucrativo, e começam a abrir fábricas. A oferta começa a subir num segundo momento. E a demanda continua no mesmo patamar. Tá? Então, quando a gente chegar num momento em que oferta e demanda se igualarem, perdão, quando oferta e demanda se igualarem, vai se chegar a um preço de equilíbrio. Tá? Vários novos empresários vão começar a produzir aquela mercadoria, a ofertar aquela mercadoria. Ofertar significa oferecer, colocar para venda. Demandar significa pedir, querer comprar. Tá? Então, quando a quantidade de pessoas querendo vender igualar a quantidade de pessoas querendo comprar, o preço chega num equilíbrio. Muitas pessoas ficam revoltadas com o aumento do preço do álcool gel e falam: o governo deveria criar uma lei proibindo o aumento do álcool gel. Na visão de Adam Smith, o governo interferindo na economia causaria, na verdade, prejuízo e não lucro. Tá? Pode ser, por exemplo, que o aumento do preço do álcool gel não seja só por ganância do consumidor, do produtor. Pode ser que, por exemplo, a produção das matérias-primas tenha ficado por um preço mais elevado, né? Já que a gente está num momento de crise econômica e tal, isso teve um impacto no aumento das matérias-primas e o preço final do álcool gel talvez tenha ficado mais alto por isso e não por uma mera ganância. Então, tem como o governo saber o que motivou aquele aumento de preço? Na visão de Adam Smith, é muito difícil o governo saber o que motiva as variações de preço de tudo dentro de um mercado. E ele vai dizer, então, olha, a melhor coisa não é o governo se meter e dizer qual é o valor justo. A melhor coisa é simplesmente o governo não fazer nada. Tá? As pessoas são gananciosas? Na visão de Adam Smith, sim, as pessoas são gananciosas. Isso faz com que elas queiram lucrar mais? Isso faz com que elas queiram lucrar mais. E comecem a ofertar mercadorias? Exatamente. Tá? Isso faz com que às vezes elas aumentem o preço de forma indevida? Talvez. Mas para Adam Smith, esse efeito é sempre temporário, transitório. Quer ver um exemplo prático aqui? Olha só, pensa num produto importantíssimo, fabuloso e super útil para a nossa vida atual em sociedade, os smartphones. O primeiro smartphone criado no modelo que a gente conhece hoje foi o iPhone da Apple. O primeiro iPhone, anos e anos atrás, criado lá pelo dono da Apple, o Steve Jobs. Quando o Steve Jobs ele cria o iPhone, ele começa a influenciar todos os demais fabricantes que começam a copiar o modelo do iPhone e fabricar smartphones tão úteis, necessários e importantes quanto o iPhone, só que por preços talvez um pouco mais baratos. Enfim, o Steve Jobs ele conseguiu mudar o mercado completamente, criar um novo padrão na indústria que acabou se tornando muito útil, muito importante, muito interessante, criou novos negócios. Hoje, com os smartphones que nós temos, é possível a gente ter serviços como, por exemplo, o iFood, como o Uber, coisas que não existiam, né, e que não seriam possíveis antes dos smartphones como a gente conhece hoje. Então, isso trouxe todo um impacto positivo para a economia. Por que o Steve Jobs criou o iPhone que revolucionou o mundo de uma forma tão positiva? Porque ele era um cara bondoso? Não. O Steve Jobs ele cria o iPhone porque ele é ganancioso. Ele faz isso porque ele quer ganhar dinheiro. Tá? Nisso, o Adam Smith ele vai concluir, então, o seguinte. As pessoas, elas trabalham não porque elas são bondosas. Elas trabalham porque elas têm uma certa ganância natural, um certo egoísmo natural. Quando um indivíduo acorda de manhã cedo e vai trabalhar, não é porque ele quer o bem de todos, é porque ele quer o seu próprio bem e da sua família. Só que com isso ele acaba produzindo coisas úteis, importantes e valiosas que beneficiam toda a sociedade. Imagina, por exemplo, que todos os padeiros não quisessem mais produzir pão. Isso seria péssimo para todos nós que queremos ir à padaria comprar pão.
Então, é bom que os padeiros queiram ir produzir pão, porque nós obtemos o nosso pão a partir daí. Mas eles não vão produzir o seu pão porque eles são bonzinhos. Eles vão produzir o pão porque eles querem vender e ganhar dinheiro. Se o governo começa a se meter e proibir esses caras de aumentar os seus preços, talvez eles percam o estímulo para produzir aquilo que produziam e haja uma falta da mercadoria. Se o governo começa a criar leis limitando o lucro dos fabricantes de álcool gel, talvez os fabricantes de álcool gel percam o estímulo. E qual é o estímulo? É essa ganância natural. Talvez eles com isso percam o estímulo para produzir o produto que é tão útil e necessário para todos nós. Portanto, concluindo aqui e resumindo bem a ideia do Adam Smith, tá? A economia ela é regida por leis naturais. A principal lei natural é a lei da oferta e da demanda. Essa lei da oferta e da demanda vai dizer o seguinte, que os preços, deixa eu ver se eu abro uma outra tela para te explicar isso aqui, tá? O preço das coisas varia em relação à oferta e em relação à demanda, tá? O preço de alguma coisa fica alto, o preço de alguma coisa fica alto quando tem pouca oferta desse produto e muita demanda. Os preços ficam baixos quando a gente tem muita oferta ou pouca demanda. Exemplo prático, tá? Quando é que existe maior demanda por ar-condicionado? Tá? Quando é que as pessoas querem mais ar-condicionados? No verão, tá? Então a demanda por ar-condicionado sobe. Em que época do ano ar-condicionado custa mais caro? No verão, justamente quando a demanda é maior. Por quê? O dono da loja de ar-condicionados ele não precisa fazer uma promoção para conseguir uma venda. Ele sabe que o mero calor já é um estímulo suficiente para que as pessoas entrem na sua loja e queiram comprar ar-condicionado. Tá? Então, se a oferta permanece imóvel e a demanda sobe, a tendência é o preço aumentar. Quando os preços aumentam, significa que ou a oferta se mexeu, ou a demanda se mexeu, ou os dois se mexeram. Tá? O preço ele pode ficar alto porque a oferta caiu, porque a demanda subiu, ou porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. O preço ele fica baixo na situação oposta. Tá? O preço ele fica baixo quando a oferta sobe ou quando a demanda cai ou quando as duas coisas acontecem. Quando é que costuma ter mais promoção de ar-condicionado? No inverno, porque a demanda cai. Tá? Então, guarda essa tela aí, se quiser printa, se quiser anota no seu caderno. Isso aqui é extremamente importante, você precisa saber, você precisa entender isso dentro do seu coraçãozinho. Tá? Não é decorar ou memorizar, não. Tá? Tudo que as pessoas querem muito tende a custar mais. Tudo que tem em pequena quantidade tende a custar mais. Tudo que tem em grande quantidade as pessoas não dão muito valor. Quer ver um exemplo? As pessoas não dão valor para o oxigênio. O oxigênio é uma coisa extremamente importante e fundamental, mas ninguém paga por oxigênio em geral, a não ser que seja um oxigênio para finalidades médicas, mas em geral ninguém paga por oxigênio. O preço do oxigênio ele não é baseado na importância desse produto, mas sim no fato de que, embora o oxigênio tenha uma enorme demanda, todo mundo usa oxigênio todo dia, o dia inteiro. Todos nós aqui estamos usando oxigênio nesse exato momento. Eu estou respirando e eu preciso de oxigênio. Você também. Tá? Todo mundo demanda. Só que a oferta de oxigênio ela é tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que o preço fica baixo. Então, quando oferta e demanda estão em desequilíbrio, tá? Eles estão em desequilíbrio, isso faz os preços variarem. Tá? Se um dia oxigênio se tornasse um produto escasso na nossa economia, se a gente poluir o ar e sei lá o que, agora tem pouco oxigênio disponível, provavelmente haveria uma empresa de venda de oxigênio, ela seria muito lucrativa, porque o oxigênio passaria a valer muito. Vamos torcer para que isso nunca seja necessário. Tá? Outro exemplo prático, esse agora é para você nunca mais esquecer. Quando você tinha um álbum de figurinhas, tá? Seja lá qual for o tema do seu álbum de figurinhas, figurinhas da Copa do Mundo, figurinhas do Frozen, não importa do que eram as suas figurinhas, tinha sempre algumas figurinhas que eram muito difíceis de conseguir. Tá? Se você queria obter essa figurinha, ia comprar com alguém, ia trocar com alguém, você normalmente não conseguia comprá-la pelo preço normal que as outras figurinhas custavam. Né? Se você ia buscar a figurinha do Frozen, né? A figurinha da Elsa, a Elsa fazendo uma pose. Essa figurinha era mais difícil de achar. Quando você chegava com uma outra figurinha que todo mundo tinha e você queria trocar uma por uma,
o dono dessa figurinha da Elsa não ia querer trocar com você. Ele ia falar assim, não, eu quero no mínimo mais 5 figurinhas diferentes para Elsa, porque a Elsa é rara, é uma figurinha rara. Ou seja, tudo aquilo que é raro, tudo aquilo que tem baixa oferta, o preço costuma custar mais caro, tá? Tudo aquilo que tem alta oferta, o preço custa mais barato, tá? Então lembra aí comigo, o preço varia na mesma direção da demanda, demanda alta, preço alto, demanda baixa, preço baixo, e o preço varia oposto à oferta. Oferta baixa, preço alto, oferta alta, preço baixo. Se você conseguiu entender isso aqui, parabéns, você já sabe o básico da economia. De onde Adam Smith tirou essa ideia incrível e maravilhosa? Ele foi analisar um país mercantilista. Voltando agora ao começo da explicação, né? Por que, que o Adam Smith vai dizer que acumular dinheiro simplesmente, ou um país fabricar dinheiro simplesmente, isso de nada adianta, isso de nada funciona? Simples, muito simples. O dinheiro é um produto, como todos os outros produtos que existem. Assim como existe alta demanda por álcool gel e pequena oferta por álcool gel, e o álcool gel passa a valer muito, tá? A mesma coisa é com dinheiro. Se a gente tiver uma oferta relativamente pequena de dinheiro e todo mundo precisa de dinheiro no seu cotidiano, o dinheiro passa a valer mais. Se o governo fabrica muito dinheiro, o governo manda fazer, imprimir muito dinheiro e joga isso tudo na economia, tá? Significa que a oferta ficou alta, agora tem muita oferta de dinheiro disponível e a demanda ela não se moveu, a demanda continua parada e a oferta subiu. Ou seja, o dinheiro perde valor. Caio, dinheiro perde valor, mas o dinheiro não é o valor. Pensa um exemplo só. Você hoje vai ao mercado e você vai comprar, sei lá, uma barra de chocolate por R$ 5. Tá? Você vai ao mercado e pega uma nota de R$ 5 e sai de lá com uma barra de chocolate. Tá? Se o dinheiro se valoriza, isso significa que no mês que vem você vai ter menos dinheiro e consegue comprar o mesmo produto, a mesma barra de chocolate. Então, mês que vem você chega com R$ 4 e compra a mesma barra de chocolate. Isso é um sinal de que o dinheiro se valorizou. Tá? E se o dinheiro se desvaloriza, você precisa de cada vez mais dinheiro para trocar por aquela mesma barra de chocolate. Se facilitar a sua vida, pensa no dinheiro como uma figurinha. Se o dinheiro for uma figurinha rara, tem pouco dele, foi a editora que imprime a figurinha, imprimiu pouca figurinha da Elsa, o governo imprimiu pouco dinheiro, então o dinheiro vale muito. Se a editora que fabricou lá o livro de figurinhas imprimiu muito de uma figurinha do Olaf, né, é, e aí aquela figurinha se torna muito abundante, ela não tem um valor muito grande. O mesmo vai acontecer com o dinheiro. Se o governo imprime muito dinheiro, o dinheiro não vale nada. Se o governo imprime uma quantidade menor de dinheiro, o dinheiro vale mais. É por isso que para o governo não seria uma boa ideia imprimir muito dinheiro para pagar as contas, porque o valor das contas ficaria mais alto. Porque no final das contas, né, no final da situação, o que você imprimiu a mais de dinheiro vai perder o valor na mesma proporção. Se você imprimir o dobro do dinheiro que você tem hoje, o dinheiro vai passar a valer a metade. No final das contas, fica elas por elas, não muda nada. É por isso que, em teoria, o governo simplesmente imprimir dinheiro não resolve o problema. O Adam Smith ele percebeu isso quando ele descobriu que um país mercantilista começou a fazer muito dinheiro. E esse país começou a fazer muito dinheiro porque ele obteve muito ouro. Eu estou falando da Espanha. A Espanha, quando chegou à América, ela buscou lá ouro na terra dos astecas e prata na terra dos incas. Ela matou esses indígenas todos, né? A administração espanhola extermina essas populações indígenas, rouba todos os metais preciosos e manda lá para a Espanha. E começa a fabricar muito dinheiro com isso. Só que o dinheiro ele valia cada vez menos. Então, quanto mais os espanhóis tiravam ouro e levavam lá para a Europa e faziam dinheiro com isso, mais pobre a Espanha ia ficando. Vai dizer, portanto, Adam Smith, não basta você ter o dinheiro, né? Os espanhóis eles tinham muito dinheiro, mas não tinham o que comprar com esse dinheiro. O que traz a riqueza é o trabalho útil, produtivo. Se os espanhóis tivessem mais produção de mercadorias e o dinheiro crescesse na mesma medida, eles não teriam desvalorização da moeda. Mas na Espanha, nesse momento que a gente está falando, no momento do mercantilismo, todo mundo queria obter dinheiro fácil vindo para a América, todo mundo queria vir para a América explorar ouro, mas ninguém queria produzir sapato, roupa, chapéu, joia, nada. Então, se você tem muito dinheiro e pouca mercadoria, essas mercadorias passam a custar cada vez mais e o dinheiro passa a valer cada vez menos. O Adam Smith ele percebeu que um país acumular dinheiro traz inflação e não riqueza. Né?
esse conhecimento ele é válido e ele é útil até hoje. Então, para Adam Smith, quanto menos o governo, quanto menos o Estado se mete, quanto menos o Estado interfere na economia, melhor para a economia. Vamos resolver uma questãozinha aqui sobre Adam Smith, lendo um trecho de um texto dele. O homem tem necessidade quase constante de ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, o interesse, o egoísmo dos outros, mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa. É isto que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Me dê isso que eu quero e eu te dou aquilo que você quer. Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo. E é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que necessitamos. Não é a benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse deles, ou seja, pelo seu egoísmo. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima. Aqui ele fala de autoestima como estima de si mesmo. Estima significa gostar, gostar de si mesmo. É egoísmo, né? E nunca lhes falamos das nossas necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Então, não vamos fazer questãozinha agora não, porque a gente está chegando já no final do nosso horário. A gente fala de fisiocratas na nossa próxima aula, e aí sim responde uma questãozinha. Mas então, acho que já deu para a gente entender um pouquinho do liberalismo econômico do Adam Smith e do liberalismo político do John Locke. São teorias fundamentais, extremamente importantes. Você precisa saber dessas, assim, não só para a série que vem, para as matérias que ainda vão chegar, mas para a sua vida, para você entender questões básicas da economia do nosso país e de por que um governo simplesmente não pode sair por aí imprimindo dinheiro à torta e à direita, como se isso não tivesse a menor consequência. Gente, por hoje é só. Se tiver ficado dúvida, comenta aqui embaixo, manda sua dúvida que eu respondo. Fiquem bem, beijos, abraços e não esqueçam de lavar bem as mãos.